catecismo vai começar. Nós terminamos o Catecismo de São Pio X, depois fizemos o estudo do Catecismo dos Erros Modernos, de Dom Antônio Castro Maia. Terminamos e agora recomeçamos o Catecismo novamente. Então, lição preliminar. Sois cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. É uma graça. Graça, algo de gratuito que Deus nos dá. A criação já é gratuita, mas a graça ainda mais, porque nossa natureza não exige a graça. Os progressistas, Karl de Lubac, dizia que queria ligar uma coisa a outra. Dizia que a natureza exige a graça. Tendia para essa doutrina. Não, a graça é gratuita, senão não seria graça. A graça não é exigida pela natureza. Por que dizeis pela graça de Deus? Digo pela graça de Deus, porque o ser cristão é um dom de Deus, inteiramente gratuito, que nós não podemos merecer. Não podemos merecer. Graça desse apelo, essa vocação à vida sobrenatural é uma graça que nós não podemos merecê-la. Deus nos deu sem nosso merecimento. E quem é verdadeiro cristão? O cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da igreja. O cristão é aquele que crê, aquele que é batizado. O batismo de desejo também. De Irmão Lefebvre ia viajar e um dos seus catequizandos, que se estavam se preparando para o batismo, falou: mas, meu senhor, ele pensa que não era bispo ainda, mas Padre Lefebvre, o senhor só volta no ano que vem ou daqui a alguns meses se eu morrer. Podia me batizar agora? Eu não se preocupe. Se você morrer, você terá o batismo de desejo. Você está se preparando para o batismo e se deseja o batismo. Se você é sincero em seu desejo, você não está desprovido do socorro de Deus. Mas, claro, o desejo do batismo leva ao batismo. Então, é batizado. Depois crê. Quem não crê no que Nosso Senhor revelou, não é católico. É um herege, ou então um infiel ou herege. É necessário crer. Uma pessoa que não está batizada na Igreja Católica, que não conhece a Igreja Católica e que pode se salvar, ele tem que ao menos crer na existência de Deus e que Deus renumera os bons e castiga os maus. Ele tem que crer ao menos esse mínimo para poder se salvar. E crê e professa a doutrina cristã. Então, ainda uma palavrinha sobre o infiel. O infiel crê em tudo que Nosso Senhor revela, mas, digamos, sem conhecer. Mas está disposto a crer em tudo. Mesmo que ele não creia explicitamente, se ele tem um batismo de desejo, ele crê implicitamente. Ele crê em tudo que aquele Deus no qual ele crê, lhe revelará, se Deus lhe revelar. Ele tem disposição a crer em tudo. Crê e professa a doutrina cristã. Não só crê, mas a professa. Vir à missa é professar a doutrina cristã. Ajoelhar quando o padre eleva a hóstia é professar a doutrina cristã. E a gente professa, a gente age conforme crê. São Gregório Magno diz: crê realmente aquele que age como crê. Porque aquele que age como crê professa a doutrina católica. E obedece aos legítimos pastores da igreja, que entramos na crise da igreja. Como obedecer a um pastor que está destruindo a fé do seu rebanho? Não podemos, não possamos, não podemos. Mesmo se eles são legítimos, nós não podemos.
Ah, mas vocês estão fazendo uma coisa que o Papa não deixou. A sagração no ano passado, a sagração esse ano, vocês não estão obedecendo aos legítimos pastores da igreja. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Nosso Lefebvre não teve outra saída. E hoje é a mesma coisa. Se Roma mudou, foi para pior. E se Roma mudou para pior, não tem outra solução, senão o que foi feito no passado. Porque é necessário dar continuidade nos sacramentos, dar continuidade na pregação da fé católica. Que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. A doutrina cristã resume tudo que nosso Senhor ensinou, para mostrar o caminho da salvação. Salva a tua alma, que escreveu na cruz, foi posta no final da missão. Salva a tua alma. Por quê? Porque nosso Senhor veio ao mundo para que a gente salvasse nossa alma. É a finalidade. A igreja é feita para que as almas se salvem. Por isso que alguém vai contra a salvação das almas, a gente não pode obedecer. Você não pode obedecer a alguém, mesmo que esteja constituído legitimamente, ou seja, tendo o poder real, não podemos obedecê-lo. Santo Joana d'Arc não obedeceu aos seus juízes. E seu juiz era um bispo. E o bispo mandava ela renegar as vozes que haviam dito a ela para ir à França e salvar o reino da França. Ela obedeceu esse bispo? Não. Porque era contrário ao que Deus pedia. Para ela, ela podia ainda ter algum motivo assim. Será que não fui iludida pelo demônio? Mas ela ficou firme. Falou, não fui iludida pelo demônio. E a igreja comprovou depois, canonizando-a. Mas para nós é mais seguro ainda, não tenho nenhuma dúvida, que os papas sempre ensinaram é a doutrina da igreja. Então não temos nenhuma razão, nem mesmo de hesitar, nem mesmo de se perguntar, nenhuma. A encíclica Pascendi de São Pio X designa muito claramente o que é o modernismo e que são os modernistas. Não há nenhuma hesitação a se ter. A encíclica Quas Primas de Pio XI define que Nosso Senhor é Rei, Cristo Rei, deve regir a sociedade. Não há nenhuma dúvida, não só por causa da encíclica, mas porque é uma doutrina que está na Escritura. Oportat ilum regnare. É necessário que ele reine, de São Paulo. E durante toda a história da Igreja, foi Nosso Senhor que reinou nas nações cristãs. Nosso Senhor reinou nas nações católicas. Nosso Senhor reinou nas leis, reinou nas famílias, reinou sobre o casamento. Hoje não reina mais nos casamentos. As pessoas não se casam. O Senhor é expulso como alguém que acabou o mandato. Acabou o seu mandato. Pode ir embora. Não queremos mais que Ele reine sobre nós. Agora é a democracia. Agora é o reino da maioria. Agora as leis de Deus vão ser estudadas no Senado. Vamos ver isso aí. Vai depender do Senado. Não ser expulso. Então teremos alguma hesitação? Não, nenhuma hesitação. Oportat ilum regnare. Então o católico não tem nenhuma hesitação, nenhuma. Por isso ele segue o seu caminho, mesmo que o mundo inteiro esteja contra ele. Mesmo se o Papa estiver contra ele. Naquilo que a Igreja definiu, ela já definiu que o liberalismo é um erro, que o liberalismo é um pecado, ela não pode segui-lo. O liberalismo é a negação do reinado de Nosso Senhor.
É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Certamente. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo. E cometem falta grave aqueles que se descuidam de o fazer. Então, Pio X diz que a causa principal da perda das almas é a ignorância religiosa. A religiosa faz cair no vício, e o vício, sobretudo a impureza, é o que mais leva almas para o inferno. Mas começa pela ignorância da religiosa. A ignorância religiosa não quer estudar, não quer aprender, não quer saber o que é pecado e o que não é, não quer saber o que nosso Senhor revelou. Como é que vai se salvar? Vai pecar, o professor na escola vai dizer que está muito bem, o padre progressista vai dizer que está muito bem, e aí? Ignorância religiosa leva à condenação eterna. Então é necessário aprender a doutrina ensinada. Por quê? Porque somos criaturas racionais. Nosso Senhor, para nos santificar, se dirige primeiro à nossa razão. Ele diz, me conheça. Te conheça e me conheça. Nisso resumia Santo Agostinho tudo que ele pedia. Non verite, non verime. Que eu vos conheça e que eu me conheça. Mas é necessário conhecer. Impossível amar sem conhecer. Daí necessidade absoluta de conhecer, de estudar a doutrina cristã. Todos os santos amaram conhecimento. Amai a inteligência, dizia Santo Agostinho. Ninguém se santifica na ignorância. Santa Teresinha pequenininha era chamada a minha teóloga pelo padre que dava o catecismo. Atenção, estudium. Estudium significa aplicação profunda. Profunda. O que o santo disse? O que ele disse? O que disse São Pio X? O que foi dito? O que é isso? A importância da estudium, se aplicar profundamente. Profundamente. Uma vez chegaram, cruzaram um padre do deserto, falaram, o senhor é um porco. Ele não reagiu. O senhor é um preguiçoso, não reagiu. Minha culpa, minha culpa. O senhor é um fraco, minha culpa, minha culpa. O senhor é um herege. Não, isso não. Ele reagiu. Isso não. Então nós também devemos procurar conhecer a doutrina, dar toda a nossa adesão a essa doutrina. Essa doutrina é por aí que começa. É o primeiro recado de Nosso Senhor. É o chamamento de Nosso Senhor na porta da igreja. Que pede a igreja de Deus? A fé. Essa fé que a gente pede, ora, é necessário ver o que diz a fé. E saber o que diz a fé é estudar a doutrina cristã. Os pais e patrões estão obrigados a mandar ao catecismo seus filhos e dependentes? Sim, sim. Os pais têm que mandar o filho para estudar o catecismo. Nós devemos facilitar para os nossos empregados terem o catecismo, por isso que nós estamos dando o catecismo. E tudo que a gente puder fazer nesse sentido, a gente deve fazer, tem que fazer. Os pais e patrões estão obrigados a procurar que seus filhos e dependentes aprendam a doutrina cristã e são culpados diante de Deus de desprezar essa obrigação. Se um patrão não se preocupa com a educação cristã do seu empregado, Deus lhe pedirá contas. Ele dependia do Senhor, morava no terreno do Senhor, e o Senhor não fez nada. Olha o que aconteceu. Ele nem o convidou, nem fez um esforço. Pior ainda, o Senhor deu um trabalho a ele na hora do catecismo. Não deixou ele ir à missa. Quantos shoppings tornam quase impossível uma vida cristã no domingo, impedindo os empregados de terem o seu domingo para estudar a doutrina, para poder ir à missa. Deus pedirá contas. É verdade que a maioria nem sabe que tem essa obrigação, mas eis é a consequência da ignorância religiosa. Não só o empregado tem ignorância religiosa, mas o patrão também tem. E o pai do patrão também tem. E no final de contas todo mundo tem. Por isso São Pio X dizia, a ignorância da doutrina é a principal causa da perda das almas. Principal causa. De quem devemos nós receber e aprender a doutrina cristã? Devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica.
A Igreja Católica, grande característica do seminário no qual estudou Monsieur Lefebvre, era o curso dos documentos pontifícios, dado pelo padre Le Floch. E ele guardou isso para o resto da vida. Ele fundou a fraternidade, ele botou esse mesmo curso que ele mesmo dava. Por quê? Porque a igreja que nos ensina, quem nos ensina é a igreja. Esse catecismo aqui, o catecismo de São Pio X, o Papa que fez. São Pio X sempre esteve muito preocupado com o catecismo, desde que era padre. E chegando a Papa, ele quis que houvesse um catecismo para o mundo inteiro. Assim como o Catecismo de Trento havia feito um catecismo para os párocos, para os padres, São Pio X falou que quero botar na mão dos fiéis um catecismo. Toda a família cristã deve ter esse catecismo. E se não encontrá-los, nós tivermos à venda, nos ajudem a reeditar uma nova edição. Porque todos devem ter esse catecismo em casa e estudá-lo. Porque aqui é a Igreja Católica que está falando. E é dela que a gente deve aprender a doutrina. Só ela pode nos ensinar. Só a ela foi dito, ide ensinar a todas as nações. Por isso que todas as escolas também devem depender da Igreja. Porque a principal matéria que se aprende na escola é o conhecimento de Deus. É evidente. O que é mais importante? Aprender algo sobre Deus ou sobre alguma espécie em extinção? Claro que é Deus. Deus criou todas as espécies. Então é necessário aprender o que diz Deus, Ele mesmo, de si mesmo. Como é que temos certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja é verdadeira? Perguntas pertinentes, perguntas profundas. Como é que eu vou saber se é verdade? Como vou saber? A gente sai na rua aí, alguém pergunta, como é que você sabe que é verdade? Escutemos a resposta. Temos a certeza que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira, porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, a confiou por meio de seus apóstolos à Igreja Católica, por ele fundada e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Mas hoje o Papa está dizendo que os homossexuais, quem sou eu, deixando assim a situação, então a igreja também está assim, ela está em dúvida. Ela não está em dúvida, a igreja não está em dúvida. Quando um bispo, como o bispo mandou matar Santa Joana d'Arc, quando ele dá essa sentença, não é a igreja. Quem mandou queimar a Santa Joana d'Arc não foi a igreja. Não foi a igreja. Quando Judas traiu Nosso Senhor, não foi a igreja que vendeu Nosso Senhor. Não foi a igreja, foi Judas. Mas Judas é da igreja, ele é da igreja. Ele está agindo contra a igreja. Está agindo contra o Nosso Senhor. A igreja tem uma assistência infalível. É por isso que nós dizemos não ao modernismo. O modernismo já foi infalivelmente condenado. Temos não ao liberalismo. Mas o Concílio Vaticano II ensina o liberalismo na Dignitatis Humanae. Mas está errado. Não se pode dizer que está errado. Todos os papas já ensinaram, infalivelmente. O Concílio Vaticano II, Monsenhor Lefebvre pediu se fizesse um resumo infalível, um resumo doutrinal, um resumo com a autoridade toda da Igreja, no final de cada documento. Disseram não, de jeito nenhum. Esse concílio não é dogmático. Esse concílio é pastoral. Não quiseram engajar a infalibilidade. E não quiseram com uma intenção perversa. Por isso, esses documentos não têm valor. Dignitatis Humanae não tem valor. É um documento que não procede da Igreja. Mas Monsenhor Lefebvre estava lá presente. Mas ele era contra. Mas tinha outros bispos presentes. Não sei o que eles fizeram. O concílio tinha tudo para fazer atos de magistério. E
tinha tudo para fazer atos de magistério infalível. Podia ter definido o dogma da mediação universal de Maria. Não quis. Tinha tudo para fazer, mas não quis. Não querendo, não fez. Não fazendo, como tinha uma intenção perversa por trás, fez documentos que vão contra a igreja, que não são da igreja. Há mais provas da verdade da doutrina cristã. A verdade da doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente de tantos que a professaram e a professam. Mas encontra alguém na rua, não, isso que é o certo, mas como é que o senhor sabe? Olha todos os santos que essa doutrina produziu. Vê se o budismo tem alguma Santa Teresinha Menino de Jesus lá no meio dos budistas. Vai procurar. Se encontrar, me avisa. Você não vai encontrar. Não tem. Nem eles dizem que tem. Não tem. Vai no meio dos protestantes. Não tem. Eles não gostam dos santos. Não tem. Lutero chegava ao ponto de dizer uma máxima que se lhe atribui, que conforme a sua doutrina, peca fortemente e crê mais fortemente ainda. Para Lutero não tinha jeito, a natureza humana. Dizer, não, pecado faz parte da gente, acabou. Não, não. Por isso não há santos entre os protestantes. Se algum deles um dia, não sei, numa perseguição, movido pela graça, fizer um ato heróico e morrer dando seu sangue, alguma coisa que pode acontecer, uma conversão, ele ali não é mais protestante. Ele ali já se tornou católico. Se ele se volta para Nosso Senhor e dá toda a sua confiança em Nosso Senhor e adere a tudo que Nosso Senhor revelou, mesmo que seja assim, sem poder ter o Catecismo de São Pio X na mão, ele deixa de ser protestante. Mas é impossível um protestante se santificar enquanto protestante. Impossível. O protestantismo não gera santos, gera hereges. E a santidade da igreja está aí, no São Francisco, no São Bento, no São Domingos, no Padre Pio, São João Bosco, no Cura d'Ars, Santa Bernadette, só enumerar o número de santos que é quase infinito. E que religião poderá mostrar algo semelhante? Pela heróica fortaleza dos mártires. Conhecia um coronel na França, coronel Arboux, dizia, não, eu vi muçulmanos enfrentarem o pelotão de fuzilamento, não, recusando a venda nos olhos, olhando em face e morrendo assim. Mas dizia ele, eles olhavam com um ar de ódio, um ódio terrível. A força desses homens é o ódio. Ora, a força dos mártires não é o ódio. Padre Pro levado para o muro onde ia ser fuzilado, o soldado que está conduzindo lhe diz, padre, me desculpe. E Padre Pro lhe responde, não só lhe desculpo, mas lhe agradeço. Nos mártires não há ódio, nos mártires há serenidade, nos mártires há humor. Um outro sendo enforcado, disseram para ele, bota o senhor mesmo aí o nó. Falou assim, me ajudem porque eu não sei fazer, é a primeira vez que me enforcam. Então, os mártires guardam o bom humor. Então, uma fortaleza, a vida de fortaleza é tranquila, a vida de fortaleza ela é serena, ela sabe também atacar se for preciso, mas ela não é desregrada. Pela sua rápida e admirável propagação no mundo, o catolicismo se propagou no mundo inteiro, debaixo das piores perseguições. Os católicos eram levados para serem comidos pelos animais. Imagina que seja isso. Te levarem ali, soltar uns cachorros que vêm e começam a te comer, aos pedaços. Coisa terrível. Eles enfrentavam. E cresciam sem parar. Até na família dos imperadores, dentro do palácio imperial. Como explicar isso? Como explicar tudo isso junto? E pela sua conservação através de tantos séculos de contínuas lutas. Vamos terminar. 4 perguntas, vamos correr um pouquinho.
Conte quais são as partes principais e mais necessárias da doutrina cristã. São 4. O credo, que é o que nós devemos crer, o Pai Nosso, que devemos esperar, os mandamentos que devemos fazer. Então, credo, a fé, Pai Nosso, a esperança, e mandamentos, a caridade. E os sacramentos que nos permitem realizar essas 3 virtudes. Nos ensina o credo. O credo ensina os principais artigos de nossa santa fé. Nos ensina o Padre Nosso. O Padre Nosso ensina-nos tudo que devemos esperar de Deus e tudo que lhe devemos pedir. Nos ensina os mandamentos, ensina-nos tudo o que devemos fazer para agradar a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos, por amor de Deus. Nos ensina a doutrina dos sacramentos e nos faz conhecer a natureza e o bom uso desses meios que Jesus Cristo instituiu para perdoar os pecados, comunicar-nos a sua graça e infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo.